Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Antes de mais nada, meu querido povo de Deus aqui presente, eu pediria que olhasse para os seus padres aqui presentes e os cumprimentasse e os saudasse com uma calorosa salva de palmas. Afinal de contas, hoje, quinta-feira santa, é o dia do nascimento do sacerdócio católico. E por isso, nós queremos saudar cordialmente cada sacerdote diocesano ou religioso aqui presente, mas também os que não puderam comparecer a esta celebração. Inicialmente, saúdo o nosso vigário-geral, Alberto, também o Padre Nelson, coordenador diocesano de pastoral, e na pessoa deles, saúdo todos os queridos padres aqui presentes, e de maneira especial acolho com alegria na nossa diocese o superior-geral dos Filhos da Caridade, Padre José Miguel Sotenho. Eu pediria que ele se levantasse para ser acolhido também. Está visitando no Brasil os Filhos da Caridade. E temos a grata presença do Superior Provincial dos Frades Conventuais, Frei Geraldo, também bem-vindo participar desta nossa celebração. Caríssimos diáconos, estimados seminaristas, queridos religiosos e queridas religiosas, queridas leigas consagradas e viúvas consagradas, meu querido povo de Deus presente e todos os que nos acompanham através da Rede Milícia Sara, da Rádio Milícia da Imaculada, que está levando esta celebração a todo o Brasil. Caríssimos padres, amigos, irmãos em Cristo sacerdote, a missa crismal deveria ser uma ação de graças pelo nosso ministério sacerdotal. Jesus iniciou o seu ministério num contexto litúrgico, lendo o anúncio do profeta Isaías: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para levar a boa nova aos pobres. Todos os anos, na missa do Crisma, benzemos os olhos que servirão para o batismo, para a Crisma, para as ordenações presbiterais e também para a unção dos enfermos. Isto é, estes olhos servirão para a celebração dos sacramentos, mediante os quais a missão de Jesus é confiada, é entregue, por assim dizer, a cada um de nós, ministro do Senhor. Nos textos bíblicos da liturgia aparecem claramente duas grandezas. Em primeiro lugar, a do profeta,
do enviado, do evangelizador, que no Evangelho vem a ser o Cristo, que anuncia a libertação, e a do povo dos pobres, dos aflitos do coração, dos espíritos abatidos, dos oprimidos, chamados à liberdade e feitos sacerdotes do Senhor. Diante dessa situação, que lugar ocupamos nós, queridos padres, no quadro evocado pelas leituras de hoje, que de um lado apresentam a geração dos enviados e de outro a geração dos pobres, oprimidos e libertados. Jesus, como percebemos na proclamação do Evangelho, apresenta-se, ou melhor, auto-apresenta-se como cheio do Espírito, consagrado com a unção, enviado para evangelizar os pobres. Ele é, portanto, o Messias, sacerdote, profeta e rei. E é este o rosto de Cristo, no qual os olhos da fé e do amor devem permanecer, os olhos dos cristãos. Jesus Cristo revelou em si mesmo a face perfeita e definitiva do sacerdócio da nova aliança. Ele o fez em toda a sua vida terrena, mas sobretudo no evento central da sua paixão, morte e ressurreição. Como o único e definitivo sacrifício da cruz, Jesus comunica a todos os seus discípulos a dignidade e a missão de sacerdotes da nova e eterna aliança. Os presbíteros, como sabemos, são chamados a prolongar a presença de Cristo, único e sumo pastor, atualizando através do seu jeito de viver, atualizando o estilo de vida de Jesus, tornando-se como que a transparência do próprio Cristo no meio do rebanho, e a cada sacerdote, a cada pastor na igreja é confiado. Existe uma insistência muito forte, se a gente for ver os documentos do Vaticano II, como a Lumen Gentium e a Presbyterorum Ordinis, e também o documento do nosso quase beato João Paulo II, Pastores da Vobis, e agora, recentemente, a Verbum Domini de Bento XVI, esses documentos afirmam que os presbíteros têm como primeiro dever anunciar a todos o Evangelho de Deus. Aliás, como ensina Paulo, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Assim sendo, os presbíteros existem e agem para a proclamação do Evangelho ao mundo, e também, é claro, para a edificação da igreja, em nome da pessoa, em nome de Cristo, cabeça e pastor. Por conseguinte, nós, sacerdotes, somos enviados a pregar
porque a pregação deve preceder, deve acompanhar e coroar a administração dos sacramentos, de modo a assegurar a sua fecundidade na fé e na vida. Sendo assim, queridos padres, vale a pena estudar a palavra de Deus como um erudito, mas sobretudo como alguém que procura a face de Deus, para poder assim repetir com João: aquilo que vimos e ouvimos é o que agora vos proclamamos. Para bem exercer o ministério da palavra, o sacerdote deve ser o primeiro a desenvolver, como diz a pastora Dalmo Gomes, que repete a verbo Domini, o sacerdote deve ser o primeiro a desenvolver uma grande familiaridade com a palavra de Deus, a beirar-se da palavra, com coração dócil e orante, a fim de que ela penetre a fundo nos seus pensamentos e sentimentos e gere no sacerdote nova mentalidade, ou melhor, diz Paulo, o pensamento de Cristo. De tal maneira que as suas palavras, as suas opções e as suas atitudes sejam cada vez mais uma transparência, um anúncio e um testemunho do Evangelho. Ainda que não seja possível, ainda que não estejamos noite e dia à disposição da pregação, o nosso coração e a nossa mente deveriam estar lá onde estão as almas, onde estão as pessoas com sede e fome da palavra de Deus. Nesse sentido, cada um de nós é convidado a colocar-se, diz Bento XVI aos párocos de Roma em março deste ano, a colocar-se em estado de serviço para o crescimento do povo de Deus. Cada um de nós é convidado a colocar-se em estado de serviço. Servir, no dizer do Papa, significa não fazer o que eu me proponho, aquilo que seria mais agradável para mim. Pelo contrário, servir significa deixar-me impor o peso do Senhor Jesus, o seu jugo suave. Portanto, servir quer dizer não me comportar segundo as minhas preferências, as minhas prioridades, mas deixar-me assumir ao serviço pelo outro, pela paróquia, pelo presbitério, pela diocese, pela igreja. Devemos, portanto, fazer coisas, isso significa que muitas vezes devemos fazer coisas que não correspondem às nossas opções pessoais. Tudo o que fazemos, continua o Papa aos párocos de Roma, seja trabalho pastoral ou administrativo, devemos fazê-lo como um serviço prestado ao Senhor e à Igreja. Portanto, não somos nós que escolhemos o que fazer, pois somos servos de Cristo na Igreja e trabalhando
como a igreja nos diz, onde a igreja nos chama e envia, procurando servir como quem não faz a própria vontade, mas a vontade do Senhor. É isto que se espera dos trabalhadores fiéis na vinha do Senhor. Queridos padres, chamados então a apacentar a Igreja de Cristo, cuidando com ardor e amor da salvação das almas, também este ano gostaria de agradecer a cada um de vocês a dedicação incansável, o zelo pastoral, esse gastar diário da própria vida a serviço do Reino. Assim sendo, queridos padres, nada nos distanciará, nem nos separará da fidelidade ao ministério. A igreja, nós sabemos, é sempre ameaçada, há sempre perigo, sempre houve e sempre haverá erva daninha no campo da igreja. Estejamos, porém, certos de que a verdade é mais forte do que a mentira, o amor é mais forte do que o ódio. Diante da mentalidade dominante, querendo a todo custo, diz ainda Bento XVI na mensagem aos jovens, por ocasião da próxima Jornada Mundial da Juventude em Madrid, diante dessa mentalidade, querendo a todo custo renegar a Deus, a um Deus transcendente, cabe então a nós continuar a levar as pessoas ao encontro pessoal com Cristo. Para quê? Levar as pessoas a Cristo? Para vê-lo, para tocá-lo, para escutá-lo, para falar com Ele, para sentir a sua presença amiga, apaixonar-se por Ele e segui-lo. Caríssimos padres, não podendo estar sempre presente fisicamente, como seria meu desejo, de uma coisa, porém, estejam certos: diariamente estou muito perto de cada um de vocês, com a oração e com o coração, sobretudo na celebração eucarística. Aliás, não há lugar melhor para um encontro marcante e amigo do que o altar, onde celebramos o mistério eucarístico e o mistério de nosso sacerdócio. Por isso, celebremos sempre com muito fervor a Santa Missa. Reservemos também um momento diário para estarmos aos pés do sacrário, em adoração diante de Cristo Eucarístico, diante de Cristo sacerdote. Muitos sacerdotes encontraram na escola da Eucaristia o conforto prometido por Jesus, o segredo para vencer a solidão, o apoio para suportar os sofrimentos, o alimento para retomar o caminho, a fortaleza interior para confirmar a própria fidelidade sacerdotal. Graças ao nosso trabalho apostólico, cresça também o amor a Cristo presente na Eucaristia e aos fiéis a nós confiados. O nosso testemunho eucarístico leve o povo de Deus a redescobrir o tesouro da Eucaristia dominical. Neste momento, gostaria ainda
e lembrar dos bispos Dom Jorge e Dom Décio, que já foram celebrar o banquete da vida na casa do Pai, e também de todos os presbíteros falecidos de nossa diocese, bem como do Padre Antônio Tcherdini, carlista, falecido ontem em Santos e sepultado hoje na paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, onde trabalhou muitos anos, e descanse em paz. E jamais, queridos padres, deixemos de rezar pelos outros, especialmente pelos padres enfermos e idosos, mas também pelos padres que deixaram o ministério sacerdotal. Enfim, o vínculo com Maria Santíssima, mãe e amiga dos sacerdotes, transforma a vida do presbítero. A mãe de Jesus tem uma predileção especial pelos amigos mais próximos de seu filho, que são os sacerdotes. Sintamos-nos então sempre mais filhos amados daquela que é mãe do sumo e eterno sacerdote. Por fim, a contemplação de Jesus hoje, sentado à mesa com seus apóstolos, gere em cada um de nós, querido Padre, sentimentos de comunhão, de amizade, de fraternidade presbiteral e de muito amor. Amém. Renovação das promessas sacerdotais. Irmãos e irmãs, a cada ano nesta mesma celebração